Sabe aquele olhar cansado, com excesso de pele, um aspecto de quem acabou de acordar, um aspecto que as pessoas sempre falam, você está cansado, dormiu mal, exatamente pelo envelhecimento da área palpebral? Eu fiz um vídeo para o público masculino, todos os pacientes masculinos que estão desejando realizar a cirurgia das pálpebras ou a blefaroplastia. Eu estou explicando tudo passo a passo sobre a blefaroplastia laser no homem. Vale a pena conferir no YouTube, no IGTV ou no nosso site. Para aquele paciente, homem, que já está sentindo o processo de envelhecimento, aquele acúmulo de pele na pálpebra, pálpebra superior e pálpebra inferior, se sentindo com um olhar cansado, um olhar pesado, até mesmo chegando no final do dia, fazendo esforço para abrir os olhos por excesso de pele, esse vídeo de hoje vai ser para explicar tudo sobre blefaroplastia laser no homem. É muito comum com o processo de envelhecimento, com o passar dos anos, este acúmulo de pele, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Mas esse acúmulo não é só de pele, muitas das vezes é um relaxamento de todas as camadas, excesso de pele, flacidez muscular e uma proeminência, uma protuberância das bolsas de gorduras que ficam lá dentro na órbita para fora, né? Além do aumento dessas bolsas. Então, com isso, dá um aspecto envelhecido, dá um olhar cansado, um olhar da pessoa que acabou de acordar. E aí, normalmente, esse paciente chega, muitas das vezes com medo de ficar estigmatizado, de ficar com a cicatriz marcada e vem com vários questionamentos sobre a cirurgia das pálpebras, principalmente as pálpebras masculinas. A anatomia masculina ela é diferente da feminina. O desenho, o formato, tanto do osso, da região da órbita, quanto o posicionamento da sobrancelha, do desenho do olhar, no homem para a mulher é diferente. Por isso que a abordagem masculina é um pouco diferente cirurgicamente falando. O homem ele tem essa área mais estreita, ele tem do supercílio aos cílios mais compactado. A sobrancelha do homem não é tão arqueada quanto a da mulher. Com isso, de uma forma muito precoce, ele acaba achando que está com acúmulo de pele até mais acentuado do que realmente ele tem. Então, nessa avaliação, eu sempre explico isso. O homem ele tem um olhar mais cerrado. É uma característica masculina. Em muitos dos casos, quando o excesso de pele já está tocando nos cílios, a gente realmente indica a cirurgia. A gente realiza a retirada dessa pele para expor mais o olhar, tirar esse olhar cansado. Mas, diferente do que a maioria pensa, esse acúmulo de pele nem às vezes é tão grande quanto a queixa, exatamente pela posição da sobrancelha. Mas, quando bem indicado, qual que é o principal benefício para ele? É a abertura do olhar, tirar esse aspecto de cansado, até mesmo quando ele faz um paciente que trabalha no computador, gosta de fazer uma leitura do seu livro diariamente, sente aquele olhar pesado, tem que ficar forçando para abrir o olho, ele se beneficia também disso. Então o tratamento das pálpebras, ele é a retirada desse excesso de pele, tratamento dessa flacidez muscular, passando laser, a gente cauteriza, passa o laser em toda a musculatura, cintando essa musculatura de novo, ou seja, deixando ela mais firme. E quando tem excesso de bolsa de gordura, nós vamos lá e tiramos apenas o excesso. Quando eu falo tirar o excesso, a gente não tem o desejo de tirar totalmente a bolsa para não encovar o olhar e deixar um olhar mais envelhecido. Então a gente somente retira, em relação à bolsa de gordura, o excesso que, pela proeminência, pelo envelhecimento ou pelo aumento dessa bolsa, evoluiu com aquelas bolsas marcadas na região das pálpebras. A blefaroplastia laser, na minha opinião, ela tem um grande benefício. Quando você corta cauterizando os vasos. Então a gente não usa nem tesoura nem lâmina de bisturi. A gente passa o laser para tirar o excesso de pele, faz a incisão igual eu faria com a lâmina de bisturi, só que com o laser, com o benefício dele cortando e cauterizando os vasos. Quando eu tiro esse excesso de pele, como eu estou usando laser, eu ainda tenho a oportunidade de passar o laser na musculatura gerando uma cinta, gerando um enrijecimento dessa musculatura. E no fim, se for necessário, eu vou lá e tiro o excesso dessa bolsa de gordura
também utilizando o laser de uma forma muito mais hemostática, ou seja, um procedimento, uma cirurgia que sangra menos. Flávio, e qual o benefício do laser para a técnica tradicional? Então, como é um procedimento que sangra menos, acaba que no pós-operatório gera menos edema, que é o famoso inchaço, gera menos equimose, aquelas manchas roxas, que é conhecido pelo paciente como os hematomas, e uma recuperação mais rápida. Eu acho que o grande diferencial é o quanto de tempo esse paciente vai precisar para se recuperar mais rápido em comparação com a convencional. Quando a gente observa a blefaroplastia convencional com a blefaroplastia laser, com o passar dos meses, pela característica da pálpebra por cicatrizar muito bem, a gente nem consegue ver grande diferença. Mas encontrando o pós-imediato, a velocidade de recuperação, aí sim a gente consegue ver de uma forma bem marcada que com a blefaroplastia laser esse pós é mais rápido, com menos dor e muito mais tranquilo para o paciente poder voltar mais rápido à sua vida ativa. E em relação também à pálpebra inferior, muitas vezes a gente também aborda da mesma maneira que a superior, tirando o excesso de pele, tratando a flacidez muscular e o excesso de bolsa de gordura. Só que na pálpebra inferior ela é mais estática, ela é fixa pelo ligamento lateral e o ligamento medial. Ela funciona como se fosse uma rede de uma casa. Então, se eu vou e tiro muita pele, eu posso fazer uma eversão e uma retração inferior dessa pálpebra. Então, sempre que a gente avalia, ainda mais se é um paciente que já tem uma idade mais avançada, é muito importante a gente ver o fortalecimento desses ligamentos, para saber se, além da retirada de pele, da bolsa de gordura, eu também tenho que fazer um pontinho lateral para fortalecer esse ligamento chamado cantopexia. Então, em alguns casos, a gente utiliza dessa ferramenta, utiliza dessa técnica para fortalecer e a gente tirar a pele. Mas aqui entra um detalhe importante. A pálpebra superior, nós tiramos realmente o excesso de pele. Todo aquele excesso de pele que tem, nós podemos tirar. A pálpebra inferior, a gente tem que ser muito conservador. A retirada de pele da pálpebra inferior é muito menor do que a da pálpebra superior para evitar aquele ectrópio, aquele olhar retraído, aquele olhar de peixe morto que muitos pacientes relatam. Então, é uma cirurgia mais conservadora, principalmente em se falando em retirada de pele. E em relação, Flávio, que é uma grande preocupação dos pacientes, ao posicionamento da cicatriz. Na pálpebra superior, a gente realiza a cirurgia de uma forma que a cicatriz fica escondida bem no sulco palpebral superior. De forma que quando o paciente está com o olho aberto, essa cicatriz fica embutida, escondida nessa área. E também, com o passar do tempo, a tendência dessa cicatriz ir atingindo a cor da pele e ficando cada vez mais imperceptível. Já a pálpebra inferior, a gente posiciona a cicatriz bem abaixo dos cílios. E na maioria das vezes, uma cicatriz fica praticamente imperceptível. É uma área que cicatriza muito bem, dando um grande ganho estético e com praticamente sem cicatriz. Eu sempre falo com os pacientes, a partir do momento que a gente corta, faz a incisão, vai gerar uma cicatriz. Mas nós, cirurgiões plásticos, temos o cuidado, né? E tecnicamente falando, temos o conhecimento que essa cicatriz fica mais fina possível e principalmente camuflada no relevo para que ela não fique visível. E como é o pós-operatório dessa pálpebra, Flávio? Para todo mundo, né? Seja mulher, seja homem, o que nós orientamos? Compressa gelada, exaustivamente na primeira semana, gás com soro gelado ou aquelas máscaras com gel que não congela, né? Mas manter essa área mais resfriada possível para gerar menos edema e uma recuperação mais rápida. E além disso, o cuidado de uma boa higiene, lavar o olho com soro fisiológico e também lubrificar os olhos. Essa cirurgia, até um mês, o movimento de piscar ele é muito lentificado pelo trauma, pelo movimento, pela cicatrização, pelo edema. Com isso, a gente utiliza os lubrificantes oftalmológicos, colírio e gel para dormir, para que esse paciente passe por esses 30 dias iniciais até ele voltar completamente a fazer o movimento de piscar de uma forma natural, sem precisar de forçar as pálpebras para fechar o olho e para lubrificar o olhar, para lubrificar os olhos. Então fica aqui uma dica sobre blefaroplastia laser no homem. Falei sobre o pós-operatório, todos os cuidados, posição de cicatriz, né? E a diferença do homem para a mulher e também como a gente aborda a pálpebra inferior.
Tire todas as suas dúvidas com o cirurgião plástico, seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Estou aqui disponível para esclarecer todas as suas dúvidas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.